Bom dia, meu nome é Carolina e eu sou da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. Hoje a nossa meditação terá como base o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos orar. Pai, obrigada por esse dia. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te pedimos agora, Senhor, que fale conosco e que o Teu Santo Espírito nos oriente, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E diz assim a palavra do Senhor: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Evangelho de João começa em seu primeiro versículo dizendo: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E continua falando sobre como todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que sem ele nada haveria sido feito. Ao longo da Bíblia, desde a criação, Jesus é revelado a nós. Não só em Gênesis, mas em todo o Antigo Testamento, vemos absolutamente tudo apontando para Jesus. Vemos as claras profecias de Isaías, de Daniel, do próprio rei Davi. Centenas de profecias falam sobre Jesus no Antigo Testamento. O povo esperava milênios pelo Messias prometido e lia, ouvia e meditava nas leis e nos profetas. Muitos viviam uma religião onde se relacionavam com o Deus único, mas de forma superficial. Tão superficial que o próprio Deus, o Criador, o Verbo, se fez carne, desceu ao mundo, respirou o ar e pisou a terra que ele mesmo criou, e aqueles que diziam conhecer não o reconheceram. Jesus, o próprio Deus encarnado, veio para o resgate, mas muitos daqueles que aguardavam esse resgate não o receberam. Muitos tendem a usar esse texto como se a rejeição a Jesus fosse uma particularidade do povo de Israel. O fato é que a humanidade não conheceu e não recebeu o próprio Deus. E assim como o evangelho se espalhou e os salvos foram sendo acrescentados, como dizem Atos, a rejeição também se estende para todo mundo. Deus também se revela a toda a humanidade, mesmo aonde o evangelho ainda não chegou. Como Paulo diz em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A dureza de coração humano, do coração humano. A dureza de coração do homem, para esses que rejeitam o próprio Deus, que nos amou e nos salvou, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz em 1 Timóteo 2,4, para esses que o rejeitam, não há salvação. Mas a boa notícia é que há salvação para você. Se continuarmos a leitura em João 1, agora no versículo 12, vemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje mesmo o Senhor se revela a você. Jesus, o único nome pelo qual podemos ser salvos, veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu mão da sua glória e nasceu na forma humana para nos resgatar. Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ele um dia virá nos buscar em poder e glória para vivermos com Ele na eternidade. Que hoje o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos e que hoje haja salvação para você e toda a sua família. Senhor, obrigada porque há salvação para nós. Mesmo tão rebeldes e distantes, o Senhor veio em nosso favor. Obrigada, Senhor, porque através do sacrifício de Cristo somos recebidos como teus filhos, Senhor. Obrigada porque podemos viver em esperança de que em breve Jesus voltará para nos buscar. Te peço agora, Senhor, por todos aqueles que ainda não receberam o Rei Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que o teu Santo Espírito abra os olhos de cada um nesse momento e que eles possam enxergar que só há salvação em Jesus e que a salvação e a esperança entre agora em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Que tenhamos um dia abençoado em Cristo Jesus.